bora trabalhar, porque o trabalho é grande. Vamos falar hoje sobre China, esse grande dragão do leste asiático. Bom, a gente começa já com uma informação aí. Por que a China é chamada de dragão asiático? Existe também um negócio chamado tigres asiáticos que a gente vai estudar mais para frente. Vocês vão ver em outro vídeo também. Então, basicamente, a China é o dragão porque é muito mais poderosa que os tigres. Tem a ver com a ferocidade econômica, com o potencial de produção de riqueza. Tem a ver exatamente, então, com isso. Vamos falar, então, da China, o dragão asiático. Esse que é o país mais poderoso da Ásia e que tem características econômicas muito particulares. Daí o nome dragão, por ser essa potência econômica, é chamada e comparada com um ser mitológico que faz parte da crença cultural deles, mas um ser mitológico hiperpoderoso. Então é uma metáfora ao poder econômico, sim. Sai da cultura para a economia, essa ideia, esse conceito do poderio econômico. Bom, basicamente, então, vamos para onde está a China, né? Para a gente saber onde fica a China, dá uma olhada aqui no nosso mapa. Cadê a China? Vamos dar um zoom? Onde está a China? Ó, pegando a Ásia. Opa, olha ali a China. Exatamente aqui, ó, no leste asiático. Essa é a China, o país que a gente vai tratar especificamente dele. Agora, nós temos que conhecer a China em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos naturais, econômicos, em todos os seus aspectos, até mesmo políticos. Vamos começar pelos naturais. Para a gente entender a China, vamos dividir a China em 4 regiões. E vamos saber que a China A, do lado oeste, é totalmente diferente em termos físicos, em termos de relevo, por exemplo, da China do lado B. Totalmente diferente. Na verdade, eu vou cortar a China mais uma vez, ó. Eu vou cortar a China ao meio agora. A China 1 tem relevo, clima e vegetação totalmente diferente da China 2, da China 3 e da China 4. Vamos ver as características do relevo de cada uma delas primeiro? Começando com a China 1. Qual é o relevo da China 1? Dobramentos modernos, o Himalaia, o teto do mundo. A gente já viu em vídeos anteriores, numa aula anterior, a classificação do relevo na Ásia. Vocês já têm acesso a esse vídeo, já tiveram acesso a essa informação. Quem é o Himalaia? É a maior cordilheira do mundo, criada pelo impacto das placas tectônicas que enrugaram e formaram as maiores montanhas do mundo. É um antigo país que foi dominado pela China, chamado de Tibete. E a China 2? A China 2 também tem uma porção de relevo muito importante, diferente do resto. É um planalto bem reto, é um planalto tabular, é o planalto que a gente chama de Xinjiang. Vou mandar, né, para vocês esse nome já já. O Planalto de Xinjiang, ele é um planalto reto que fica logo atrás do Himalaia. Ah, maravilha! Então, basicamente, planalto reto. Do lado, no número 3, nós temos
uma área de planície dividindo ao meio para uma área de planalto. Que área seria essa? Basicamente, aqui, ó, vamos pegar nosso mouse, olha o mouse aparecendo. Tá vendo essa área escura que aparece aqui no mapa? Essa área é uma serra. Isso quer dizer que aqui, onde nós temos a palavra Pequim aparecendo, a palavra, não bolinha onde está a cidade. Aqui, ó, nessa porção perto da Mongólia, é o resto do Planalto da Mongólia. É um planalto também. Aí desce a serra até essa região toda aqui, ó, que é o início da planície da Manchúria, que se estende também pelo número 4, que é o resto da planície da Manchúria. Então, o número 1 é o Himalaia, o número 2 é o Planalto de Xinjiang, o número 3 é o Planalto da Mongólia, dividindo com a planície da Manchúria, e o número 4 é a planície da Manchúria. Vamos ver esses nomes, como eu prometi? Como prometido os nomes. Número 1, Himalaia. Número 2, Planalto de Xinjiang. Número 3, Planalto da Mongólia. Número 3 ainda, planície da Manchúria. Está exatamente sobre as regiões do Planalto e da planície lá no número 3. E o número 4, a planície da Manchúria. Maravilha? Assim facilita, né? Essa nomenclatura ajuda muito a sabermos sobre as regiões do relevo chinês. Legal, né? Porção número 1, Planalto. Planalto não, dobramentos modernos do Himalaia. Região número 2 aqui, ó, Planalto de Xinjiang. Olha ele aqui, pega toda essa região. Região número 3, Planalto da Mongólia Chinesa e planície da Manchúria. Lembrando que a região chama-se Manchúria. E aqui, na continuidade da Manchúria, na região 4, planície da Manchúria também. O que está em verde aí são as planícies. A partir de agora, a gente fala dos climas e, obviamente, tem que considerar a divisão em 4 de novo. Região número 1. Qual vai ser o clima da região número 1? É esse clima verde aí. É o clima de montanha. Como é o clima de montanha? Quente embaixo, e à medida em que você sobe na altitude, vai ficando mais frio. Você pode ter um clima subtropical embaixo, ou até tropical, no pé da montanha. Quando você chegar lá em cima no topo, você tem um clima semelhante ao polar, com neve eterna. É mole. Esse é o clima. Normalmente muito seco também, porque a umidade não chega em altas altitudes. E na parte de trás? A parte de trás, as montanhas barram a passagem da umidade que vem do sul. A umidade vem aqui, ó, do sul, olha o laser, e caminha nesse sentido. A gente vai ver isso já já. São as monções de verão. As montanhas daqui, o Himalaia, bloqueia a passagem da umidade, que fica chovendo aqui embaixo no Sudeste Asiático. E o que acontece lá em cima? Formação de desertos. Tem o deserto de Xinjiang, tem o deserto de Gobi. Então, olha em amarelo, clima desértico. Aqui, Xinjiang, mais aqui, perto da Mongólia, Gobi. Essa porçãozinha aqui, ó, do lado de Xinjiang, chama Taklamakan. É uma continuidade do deserto de Xinjiang. Então, toda essa região amarela aqui, ó, tem o clima desértico. Acaba aqui? Não, se estende pelo número 3 também, olha lá. Então, voltando a dizer, aqui onde está o laser é o deserto de Xinjiang. E aqui, ó, onde está o laser do lado da Mongólia, é o deserto de Gobi, que se estende sobre a Mongólia. Ah, mas como que eu posso saber sobre esses nomes, Paquito?
No mapa anterior, olha só que a gente acabou de ver, os nomes estão aqui, ó. Dá uma olhada. Deserto de Taklamakan. Deserto de Xinjiang, está no Planalto de Xinjiang. Eles dois são ao mesmo deserto, tá? O Taklamakan e Xinjiang são contínuos aqui, ó. Deserto de Gobi se estende daqui até aqui a Mongólia, ó. Toda essa porção é o deserto de Gobi. Lembrem-se que o deserto, ele não precisa ser quente, ele só tem que ser muito seco. Então, esses desertos são desertos temperados. Durante o dia, eles são quentes, durante a noite, eles são muito frios. E eles têm invernos frios, rigorosos. Então, não é porque é deserto que sempre vai ser sol escaldante. Sendo deserto, a região é seca, não necessariamente escaldante. E aí? A parte azul, no 3, é o clima continental frio, que é muito frio no inverno e seco, menos frio, mas ainda não muito quente no verão e ainda relativamente seco. É um clima rigoroso, diferente deste clima laranja que aparece aí, que é o clima de monções, que no verão é quente e úmido, e o inverno é frio e seco. Como assim? Por quê? Bom, basicamente, por causa disto aqui, ó. Olha as monções aqui. No verão, massas de ar quentes e úmidas sobem vindas do sul e trazem calor e umidade para essa porção aqui, mas não passam daqui onde está o mouse, ó. Por que não passam daqui? Porque aqui tem o Himalaia, a maior cordilheira do planeta. Então aqui em cima fica seco, formando os desertos. E no inverno, é exatamente o frio e a seca que vem do norte que toma toda a porção chinesa, deixando a região fria e seca, inclusive o sudeste chinês. Olha aqui as setinhas das monções de verão vindas do sul e das monções de inverno vindas do norte. As monções de inverno são frias e secas, as monções de verão são quentes e úmidas. Olha como fica a região chuvosa chinesa. Em azul, muita chuva. Em amarelo, nenhuma chuva. Então dá para ver onde formam os desertos, em amarelo. Em azul dá para ver que no verão é tão chuvoso que dá para usar esse grande, imenso volume de água, a região mais chuvosa do planeta, para produzir arroz. Como assim? Risicultura. Vou falar quando falarmos de economia, tá bom? Mas produção de arroz, risicultura. E é por isso também que o chinês usa esse chapéu em forma de prato, que serve de guarda-chuva para a cabeça dele, já que ele vai trabalhar embaixo da chuva o tempo todo nas plantações. Ele faz esses chapéus de palha normalmente, né? E funciona mesmo como uma aba bem grande para proteger ele da chuva, para deixar o rosto dele o mais limpo possível, porque ele vai estar molhado, porque ele vai trabalhar nos arrozais irrigados, ele vai trabalhar no meio da água o tempo todo. Está chovendo forte o tempo todo por causa das monções. Para manter, então, o rosto seco, para ele não ter que ficar com aquela sensação ruim de olho todo encharcado, eles desenvolveram esse chapéu guarda-chuva. Pois é, eles são espertos mesmo, né? Inteligentes, um povo muito sábio. Olha os desertos. A gente não pensaria mesmo nisso não, viu? Não dá pra gente pensar nisso. Olha os desertos. Deserto de Taklamakan, que a gente pode chamar de Xinjiang, por causa da região de Xinjiang. E o deserto de Gobi, que fica na região da Manchúria. Da Mongólia chinesa. Então tá aí os desertos que a gente já viu. Maravilha? Bora continuar então. É o seguinte. Continuamos agora falando e pensando a vegetação.
Só que antes de pensarmos a vegetação, vamos ver o resumo dos climas chineses. Em cinza, clima que a gente chama de montanha. Olha a cidade de Lhasa, olha o climograma de Lhasa aqui embaixo. Muito pouco chuvoso, ou seja, pouco chuvoso. Aí, temperaturas que oscilam em torno dos 20 graus no verão, em torno do -5 no inverno. E lembre-se, quanto mais você sobe, mais frio fica, e é o Himalaia. Região rosa, que é o semiárido, é o clima desértico. Não chove nada, olha só as colunas de chuva do climograma. Mas olha a temperatura. No verão, chegando quase nos 30 graus, só que no inverno, chegando no -20. É o que eu disse. Nos verões até tem dias quentes, mas o inverno é muito rigoroso. É uma região muito fria, tem influência dos ventos frios vindos do norte. Aqui, o clima continental que está em verde, que no nosso mapa anterior estava em azul, tem pouca chuva também e olha a temperatura. No verão, 25, no inverno, -10. É um clima rigoroso também. Agora, o clima que aqui embaixo a gente chama de monções, veja a quantidade de chuva. Olha como a chuva é imensa. E a temperatura é quente, principalmente no verão. No inverno, veja, não chove. Porque as monções de inverno são feitas pelos ventos frios e secos que vêm do norte. E as de verão, os ventos quentes e úmidos que vêm do sul. Então, temos que saber estes climas todos da China. E temos que relacioná-los com a vegetação. E vamos dividir a China em 4 de novo. Onde tem clima de montanha, tem vegetação de montanha. Como que é a vegetação de montanha? Onde é quente, a vegetação é semelhante à nossa. Folhas largas, tropical, muitas árvores. À medida em que vai subindo na montanha, a vegetação vira uma vegetação temperada, que perde as folhas. Vira pinheiros, que é adaptado a muito frio. E no topo da montanha, tem grama encoberta por neve, que a gente chama de tundra. Então, a vegetação de montanha é um conjunto de vegetações que vão mudando à medida em que você sobe na montanha e vai esfriando e vai ficando mais seco. Começa lá embaixo com uma vegetação tropical e termina lá em cima no topo com a vegetação polar. Se adapta à temperatura. Atrás, nós vamos ter a vegetação de deserto, né, meu povo? Que é o cacto. Quando tem vegetação, é mato seco ou cacto. E aí que as estepes entram. As estepes são mato seco. Arbusto seco. E onde tem Taklamakan, que é o deserto de Xinjiang, onde tem o deserto de Gobi, que fica na Mongólia chinesa e na Mongólia, você tem cacto como vegetação. Partindo para o clima continental, o que se adapta bem é as gramíneas, que a gente chama de pradarias. Olha em amarelo. As pradarias, as gramíneas. E em verde, no litoral, como tem um pouco mais de umidade, pode ter árvores tipo pinheiro. A taiga. Pode ter essas árvores que liberam as folhas também. Vegetação subtropical temperada. Bom, obviamente, na parte mais quente e úmida, teremos vegetação quente e úmida. Que vegetação quente e úmida a gente precisa conhecer na China? Aqui é uma região muito importante da China. É uma das regiões mais ocupadas e é a região mais úmida onde tem a maior agricultura. Mas tinha nessa região uma vegetação quase que, vamos chamar de vegetação tropical. Árvores com folhas largas. Vamos pensar, então, como seria essa vegetação tropical na China. Não vamos pensar, não. Vamos ver como seria essa vegetação tropical da China. Olha aí. Semelhante à Amazônia brasileira, à Mata Atlântica. Claro, com suas particularidades, mas o Sudeste Asiático tem essa vegetação. Agora, preciso saber dela? Por enquanto, não. Você precisa saber que aqui tem os bambuzais. E por que os bambuzais são importantes?
porque são o lugar aonde vivem os nossos tchutchucos, fofuchos, lindões, pandas. Nos bambuzais vivem os pandas. Eles comem o broto de bambu. É o local do habitat desses lindões. Olha a área onde eles são endógenos, onde eles viviam. Claro, a área original é a mais clarinha, em bege claro. Em amarelo é a área histórica, que faz parte aí do século XX. E hoje só tem pandas em estado de natureza no laranja. Olha como perderam território. Então, o símbolo chinês. A China cuida dos pandas remanescentes como se fosse um patrimônio natural, cultural. No mundo inteiro, se tem um panda, esse panda é propriedade da China. O panda é tão seriamente considerado como um marco da sociedade chinesa que em qualquer zoológico do planeta onde existir um panda, esse panda só existe porque a China permite, porque a China considera todo panda do planeta sua propriedade e não descuida de nenhum dos seus pandas. Eles sim estão em risco de extinção, porque eles se procriam pouco em cativeiro. Então a China cuida demais deste animal que é o seu símbolo. Maravilha? Agora vamos ver algumas imagens, né, de vegetação que a gente encontra na China. Eu citei para vocês, por exemplo, as pradarias. Como serão as pradarias enquanto vegetação? Bora ver então. Olha só, vou projetar aí para vocês. Olha as pradarias em amarelo ali. Como serão as pradarias? Vamos, pradaria. Vai lá, mano. Ó, Jesus, cadê você, pradaria? Por que não tá indo para os meninos e para as meninas? Então, bora lá vermos as pradarias. Olha aí, tela do Windows XP. Só gramíneas. Agora, vamos ver essa vegetação aqui, ó, em verde escuro. A floresta subtropical e ou temperada. Como será essa vegetação subtropical ou temperada? Ela é assim, ó. No verão, uma floresta verdinha. Folhas relativamente largas. Só que vai chegando outono, as folhas ficam amarelas, alaranjadas e começam a cair. Elas são chamadas de caducifolhas. Elas estão se adaptando ao frio. Quando chegar o frio pode queimar as folhas, elas morrem. Então as árvores vão se preparando para jogar fora as folhas e quando chegar o inverno elas estarem desfolhadas. É por isso que elas são chamadas de florestas sazonais ou temperadas, também com o nome caducifolha. Então é essa vegetação que está em verde escuro aqui, ó. A vegetação de montanha. Eu disse a vocês que é uma transição. São vegetações que embaixo são muito adaptadas ao quente, porque não é muito frio, mas à medida em que você sobe, elas mudam. Olha aqui o esqueminha da vegetação de montanha para vocês. Embaixo, nós vemos vegetação adaptada ao quente. À medida em que sobe, vira floresta temperada, floresta de pinheiros, que é a taiga, vira as pradarias e lá em cima, no topo das montanhas, tem a neve eterna sobre as gramíneas. E aí a gente tem a tundra. Como que é a tal tundra? Que eu já disse 2 vezes, mas não mostrei para vocês. A tundra é uma pradaria, mas que fica encoberta por neve. Olha aqui. É essa gramínea que aqui no verão floresce.
por isso que está vermelhinha, mas ela é gramínea, só que no inverno ela fica encoberta por neve. E para a gente finalizar as vegetações, a vegetação semiárida ou desértica tem suas características específicas. Lembra que eu falei das estepes? As estepes chinesas são semelhantes às estepes mexicanas. Eu vou mostrar as mexicanas para vocês. Aqui é no México, ó. Olha o ligeirinho, um desenho mexicano. Tá aí. Estepes são essas moitas secas, esses arbustos secos. Quando a gente pensa em vegetação desértica, a gente está pensando em cacto só, praticamente. E o deserto da Mongólia não tem esta característica aqui, de areia. Esse é o deserto do Saara que vocês estão vendo. O deserto da Mongólia tem mais essa característica aqui do deserto mexicano e norte-americano. Um deserto de pedras e silt. O que é silt? É a terra como a gente conhece. A terra não areia. Vamos procurar na internet exatamente a Mongólia, deserto da Mongólia. Tá vendo aqui que é um deserto de terra? Olha aqui, ó. É um deserto de terra, não é um deserto de areia. Tem suas dunas. Eu vou mostrar uma imagem que você vai ver que tem dunas às vezes também na Mongólia. Tá vendo? Mas ele não é todo igual ao Saara. Olha as dunas do deserto da Mongólia. Você aqui está vendo as dunas. Mas ele é inteiro assim? Não. Vamos ver outra imagem em que ele não é um deserto. Olha aí, ó. Aqui, ó, em cima. Ele é um deserto de terra. Ele é um deserto de silt. Tudo bem? Tem dunas, mas não é todo formado por areia. Maravilha? Essa eu acho que é a melhor foto para a gente entender o que é o deserto da Mongólia. Beleza? Lembra das regiões 1, 2, 3 e 4, como é diferente? Vamos ver um resumão para a gente fechar os argumentos da vegetação, do relevo e do clima? Olha um resumo aí para vocês estudarem. Na região do Tibete, na região 1, o relevo, Himalaia, dobramento moderno. O clima, clima frio de montanha. A vegetação, vegetação de montanha. São as palavras-chave que você tem que conhecer. Lá na região 2, Xinjiang, que em chinês se escreve Xizang, tem o planalto de Xinjiang, tem o deserto como clima semiárido, e tem a vegetação desértica ou semiárida formada por estepes ou xerófilas. Xerófilas são os cactos. Na Manchúria temos dois relevos. O planalto, aqui ó, tá com o nome de Xinjiang, eu vou alterar, tá? Porque ele é uma continuidade do Planalto de Xinjiang, mas ele lá vai se chamar Planalto da Mongólia. Vamos alterar isso, então, para a gente estudar certo depois? Posso falar Planalto de Xinjiang? Você pode falar que é uma extensão do Planalto de Xinjiang. Você pode falar que é uma extensão do Planalto da Mongólia chinesa. Você pode falar que é um planalto que está na Manchúria. Fala, não tem problema, não está errado, não é absurdo, tá? Mas se você puder falar o nome Planalto da Mongólia, ficarei mais feliz. O clima no Planalto é o continental frio. Tem a vegetação tipo taiga, pinheiros. No norte da Manchúria, que está mais no litoral, o clima é o subtropical e a vegetação é aquela que perde as folhas, que a gente chama de caducifolha. Também tem outra palavrinha, outro palavrão aí, chamada de decídua. E na Manchúria, que é a região sudeste, a região 4, o clima é o tropical de monções, muito chuvoso no verão, seco no inverno, tem a floresta tropical e tem os bambuzais. Maravilha? Então quer dizer que já teve uma floresta
lá na região chinesa? Bom, lá na Paleozoica, possivelmente. Não quer dizer que hoje nós tenhamos vegetação florestal dentro da China. Talvez a taiga no norte chinês. O sudeste chinês tem porções de vegetação tropical, mas hoje muito desmatadas. Então, se houvesse floresta na China, seria na porção divisória ali com o sudeste asiático, na porção sul-sudeste chinesa, tá bom? Enfim, chegamos nos rios, para a gente finalizar a parte física. Temos que conhecer 4 rios chineses. O primeiro deles, o rio Huanghe-ho, que é o rio amarelo, um rio que passa na área agrícola do país, e ele carrega uma substância amarelada chamada de loess. É uma substância argilosa que fertiliza o solo. O rio Azul é o rio mais conhecido, chamado Yangtze. Ele é muito conhecido porque ele tem, aqui onde eu pus a bola, ele tem uma usina hidrelétrica, a maior usina hidrelétrica do planeta, chama Três Gargantas. O rio Pérola passa na região de produção de arroz, por isso o nome dele é Pérola, é o rio Xijiang. E o rio Vermelho desce para o sudeste asiático, é chamado de Mekong, também passa pela região de produção de arroz. Está aqui uma fotinho do rio Amarelo, olha porque ele é chamado de amarelo, porque ele tem essa cor meio amarronzada, amarelada. E o rio Azul, que vai formar a maior bacia hidroelétrica do planeta. São rios que nascem no Himalaia e descem para o leste. Por isso tem potencial hidrelétrico. Olha aqui a usina hidrelétrica de Três Gargantas, no Rio Azul, a maior do mundo. A área alagada dela é de quase 1.000 quilômetros. E olha aqui quanto ela é maior que Itaipu. Itaipu era a maior do planeta, não é mais, né? Vejam, Itaipu tem 18 turbinas. Três Gargantas tem 26. Itaipu desalojou 4.000 pessoas. Três Gargantas, 1,3 milhões. Itaipu gera 12 gigawatts de energia. Três Gargantas gira em média 18 gigawatts, já bateu 24 no máximo. Então, quer dizer, ela é muito maior do que Itaipu. Ela chega a ser 1,5 vezes no mínimo maior em termos produtivos do que Itaipu. Então, não podemos ignorar a usina de Três Gargantas. Essa é a região de Guangzhou, um dos centros mais industriais da China. E aí são as águas do rio Pérola, é um pouco mais ao sul. Tá vendo o rio Pérola em Guangzhou? O rio Azul passa perto de Wuhan. O rio Pérola um pouco mais abaixo. Olha o mapinha. Tá vendo? Um pouco mais abaixo. No sudeste chinês. Região também muito industrial. É uma região em que se usa muito as águas do rio Pérola para a produção de arroz. Olha onde se produz arroz na China. Produz arroz por terraceamento. Lembra do terraceamento? Da formação das escadarias para reter água? Maravilha, né? Chegamos ao fim, então, do conhecimento da parte física da Ásia, da China asiática. Beijo a todos. Vou parar aqui, interromper aqui o nosso vídeo.